E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Como sempre, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Para iniciar ficamos com esse mangá onde a história se inicia com o protagonista chamado Ken, onde após passar por várias situações em sua escola e aguentar todo tipo de sofrimento, quando estava próximo à sua formatura no final, ele é jogado do telhado da escola. Ele não consegue entender o motivo pelo qual isso está acontecendo com ele e devido a isso acaba entrando em coma. Os médicos dizem que talvez ele não acorde mais, mas ele consegue ouvir o que as pessoas dizem ao seu redor. Ele fica nesse mundo escuro por muito tempo, e para piorar, aqueles que o incomodavam começam a atormentar seu irmão. O dinheiro para pagar o hospital é pouco e sua avó está trabalhando duro para isso. 3 anos se passam e ele ainda está nesse estado. Ele sente uma imensa ira contra aqueles que fizeram isso com ele. Se tivesse uma nova oportunidade, destruiria todos eles. Seus dias são apenas imaginando formas de fazer isso. 7 anos depois, ele pensou em milhares de formas de realizar sua vingança, tendo um plano perfeito. Mas depois de 10 anos, começa a acreditar que era apenas uma fantasia. No entanto, as coisas começam a mudar quando um dia, ele consegue abrir seus olhos novamente, mesmo acreditando ser apenas um sonho. Após sentir dor, ele percebe que é a realidade. Com isso descobre que retornou no tempo, no ponto de partida de todo o seu sofrimento. Esse é o momento que ele esperou por todos esses anos, e está decidido a fazer tudo o que planejou. Ele ainda se lembra claramente do que aconteceu naquele dia, quando testemunhou os delinquentes atormentando outro colega e tentou intervir, o que levou sua vida a se tornar um inferno até chegar àquele final. Mas agora ele fará as coisas de forma diferente. Em vez de tentar conversar, fará justiça com as próprias mãos. Após simular todas as cenas em sua cabeça por 10 anos, usará tudo isso para completar sua vingança da pior forma possível. Agora ficamos com esse mangá onde a história segue o protagonista conhecido como Kang. Um dia misteriosamente ele acorda em um local desconhecido. Antes disso, ele só se lembrava de estar voltando da escola. Por estar vestindo um uniforme de paciente, inicialmente ele acha que tiraram algo do seu corpo. No entanto, como não havia nenhuma marca de cirurgia, ele acredita que tenha sido apenas sequestrado. Para sua surpresa, após investigar melhor, ele encontra um MP3 com uma mensagem contendo todas as suas informações. Além disso, na mensagem é revelado que Kang é especial e que ninguém irá salvá-lo desse lugar. Para piorar, ele descobre que seu corpo está envenenado e se não conseguir sair da sala nas próximas 3 horas, perderá sua vida. Rapidamente ele fica bastante preocupado com essas informações, mas com o passar do tempo, ele começa a se acalmar e investigar melhor sua situação, determinado a enfrentar esse jogo mental contra a pessoa que o sequestrou. Para sua sorte ele encontra uma chave, porém ela se quebra ao tentar abrir a porta. No pacote onde estava a chave, há uma mensagem dizendo que ela está enferrujada e deve ser usada com cuidado. Após isso, sua situação piora ainda mais, chegando ao limite do seu tempo. Depois de pensar com mais cuidado, ele descobre uma mensagem no verso do bilhete. Encontrando o botão para abrir a porta, nos últimos segundos, ele consegue sair, sobrevivendo a esse jogo infernal. Com isso ele acreditava que poderia ir embora. No entanto, ao acordar, descobre que aquilo foi apenas o início e ainda há mais desse jogo. Sem escolhas, Kang terá que jogar esse jogo mortal, onde enfrentará uma série de desafios que colocarão sua vida em perigo. Além disso, ele não está sozinho, pois terá que competir com várias outras pessoas que estão na mesma situação dele. Com isso, ele precisará usar todas as suas habilidades de observação para conseguir completar esse jogo infernal. Agora ficamos com esse mangá onde a história segue com um homem conhecido como Sung, que desde que era criança ele era conhecido pela sua grande força. Ele era tão forte que conseguia derrotar qualquer homem do vilarejo em uma briga. Porém um dia, por razões desconhecidas, ele retornou ao vilarejo todo machucado e com perdas em suas memórias. Para sua sorte ele foi encontrado pelo chefe do vilarejo e cresceu ajudando ele com os trabalhos. Mesmo ele tendo perdido suas memórias, sua nova vida nesse vilarejo era muito boa. No entanto, quando Sung fez 15 anos de idade, o chefe do vilarejo acabou morrendo e toda sua família se mudou para outro lugar. Com isso Sung ficou sozinho, onde ele apenas continuou trabalhando sem parar e após vários anos, ele já tinha conseguido tudo o que queria exceto uma coisa. Ele ainda não tinha sido capaz de encontrar uma esposa, pois os padrões que ele queria não existia nesse vilarejo. Com isso ele decide sair em uma jornada para encontrar sua esposa perfeita e pouco tempo depois ele acaba se deparando com uma mulher toda machucada com uma espada na mão e ele
acabou se apaixonando por ela e rapidamente a pediu em casamento, e mesmo ela negando, ele não desistiu e a seguiu, e após várias tentativas, ela acabou aceitando, e após alguns anos, ele tem 2 filhos, e como o corpo da sua esposa era fraco, ela estava numa condição muito ruim, e vários anos depois agora a história segue com o protagonista, conhecido como Omon, filho de Sung, que era muito fraco em sua infância, com isso ele nem conseguiu treinar igual seu irmão que era muito forte, mas ele nunca mostrou ao seu pai sua tristeza por causa disso, mas um dia um grande sábio aparece em sua casa e foi neste momento que a vida de Omon começa a mudar com uma pintura deixada por esse sábio onde apenas o Omon conseguia ver que ela se movia, mesmo sem ele saber. Após vários anos, ela ajudou a fortalecer seu corpo, e após perceber que seu corpo está muito mais forte ele decide sair em uma jornada para descobrir mais sobre essas pinturas, enquanto vai ficando cada vez mais forte enquanto enfrenta poderosos inimigos que aparecerão. Agora ficamos com esse mangá onde a história segue o protagonista, conhecido como Sung, que acabou sendo invocado para outro mundo por um rei. Esse rei teve que sacrificar toda sua família para fazer essa invocação, mas como Sung era apenas um jovem garoto, o imperador ficou enfurecido, e com isso descartou ele nesta terra completamente nova e estranha. Por causa dessa magia de invocação, os cidadãos sofreram com tirania brutal onde muitos morreram. Porém 3 anos após ser descartado, Sung retorna muito mais forte, isso porque os invocados de outro mundo, as leis desse mundo não se aplicam a ele, e após esse tempo todo, ele estava enfurecido atrás de vingança, e essa espera acabou onde ele consegue derrotar o rei tirano. Nessa sua jornada, ele conseguiu grandes companheiros, e uma garota que ele acreditava que seria sua amada, para se livrar dos outros monstros invocados de outro mundo. Eles tinham que queimar o coração do rei. Eles falam que Sung não vai desaparecer, pois ele foi invocado pelos membros da realeza. Mesmo sentindo falta da terra, ele não se importaria de ficar neste mundo, pois ele tinha conhecido grandes pessoas, mas para sua surpresa um portal dimensional aparece ao seu lado, e é quando ele descobre que foi traído por seus companheiros. Isso tudo porque eles tinham medo da sua força, pois ele seria o novo comandante, e eles não queriam que um forasteiro fosse o rei, e até mesmo a pessoa que ele achava que seria sua amada também conspirou para mandá-lo de volta para a Terra. Após isso, os 6 heróis dividiram o continente em 6 reinos, iniciando uma era de paz e prosperidade. Porém o que todos não esperavam é que vários anos depois Sung consegue retornar a esse mundo novamente, após descobrir que seus antigos companheiros se tornaram pessoas de grande poder neste continente. Agora ao lado da filha do antigo rei, ele vai partir em uma nova jornada em busca de se vingar dos 6 que ele acreditava que seriam seus amigos. Para terminar, ficamos com esse mangá onde a história segue o protagonista que desde a sua infância teve uma ótima visão. Além disso, seu físico também era muito bom comparado aos outros, sendo bem mais forte que seus colegas. Com isso ele acreditava que conseguiria salvar alguém nesse mundo cheio de monstros, porém ele nem conseguia fazer isso. Logo ele acreditava que sua vida era um tédio, mas isso tudo muda quando um dia, após ser salvo por um pescador, os guerreiros que protegem a humanidade, naquele dia ele prometeu que com certeza iria se tornar um herói igual à pessoa que o salvou. O seu continente foi arruinado por seres conhecidos como baleias. São monstros que cobiçam a terra. Após o aparecimento dessas criaturas, a humanidade chegou à beira da extinção, mas para a esperança da humanidade, alguns humanos com forças sobre-humanas apareceram. Eles eram os únicos capazes de enfrentar essas criaturas. Com isso ficaram conhecidos como pescadores. Iris, 7 anos após ser salvo por um deles, mesmo querendo também se tornar um pescador, ele passava seus dias fazendo trabalhos comuns. Mesmo assim ele continuava e não desistia do seu sonho. Mas as coisas começam a mudar quando um dia uma dessas criaturas invadem a área que ele estava, onde rapidamente começa a atacar seus companheiros. Mesmo tentando ao máximo lutar, ele era fraco e inútil. Mas é neste momento que ele sente uma coisa em seu coração, recebendo um misterioso poder em seu braço, dizimando a criatura facilmente. Após isso ele vai parar em outro local desconhecido com um monstro na sua frente, falando que um dia eles iriam se encontrar e um dos dois iriam perecer. A partir desse dia a vida de Irin muda completamente, pois por causa desse seu novo poder ele conseguiu completar seu sonho de se tornar membros dos pescadores. Ele estava bastante feliz, porém isso dura pouco, pois ele irá descobrir coisas sombrias escondidas por trás da guerra entre humanos e baleias.